casado, pastor. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vos convido a abrirem as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 2. Localize o versículo de número 13. Graças a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Desculpa, meus irmãos, a partir do versículo de número 12. Assim diz o texto sagrado: e sendo por divina revelação, avisado num sonho, para que não voltasse para junto do rei Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, esconde-te ali, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Versículo de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Amém? Podei vos assentar. Amém, aleluia. Glória a Deus. A minha alegria, gratidão por estar aqui nessa casa mais uma vez. Essa é a minha casa, irmãos. Sou grato a Deus pela bênção da vida do pastor José Bittencourt, a vida do pastor Arthur, que confiam na minha vida. Eu sou profundamente grato a eles, suas famílias. Que Deus em Cristo os abençoe. Ainda em tempo, desejo um feliz 2022 para essa que é a minha igreja. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E meu ano já é novo, irmão. Estou casado. Glória a Deus. Aí, ó. Esse glória aí é maravilha. Foi aqui que aconteceu muitas profecias. Estou feliz, estou acompanhado pela minha esposa, o Emanuel. Que Deus abençoe. Estou muito feliz de ver os meus amigos ali da igreja de Miracatu. Acertei? Campo de Miracatu. Que Deus abençoe, Ebner, sua família, a esposa do pastor. Que Deus abençoe. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler, ele por si só é um texto muito conhecido, justamente por falar do acontecimento marcante do nascimento de Jesus. O que eu acho interessante é que Mateus ficou conhecido como o evangelista das confirmações. Essa fala, ela é pautada justamente no seu evangelho, porque Mateus, ele escreve a comunidade judaica, e por pelo menos 16 vezes, a expressão cumprindo-se o que foi dito, é encontrado dentro desse evangelho. Por isso, Mateus é conhecido por ser o evangelista que mostra o ministério de Jesus como a confirmação das profecias. Ele é o Messias
prometido, ele é o Filho de Deus. A mensagem de Mateus se resume nisso, em mostrá-lo, em revelar Jesus como o cumprimento de toda a Escritura. Jesus é a confirmação da profecia. E quando nós partimos dessa fala, diferente dos outros evangelistas que apresentam o texto do nascimento de Jesus, Mateus, ele não se prende justamente a falar dos acontecimentos, mas Mateus fala das reações que o nascimento de Jesus provocou. O capítulo de número 2 inicia de uma forma muito incrível, porque o texto inicia dizendo: nos dias do rei Herodes, nasceu Jesus. Essa afirmação, ela é sem dúvidas nenhuma, uma afirmação muito importante para a história. É uma informação muito importante para o assunto que está diante de nós. Porque os dias do rei Herodes eram conhecidos como dias de tirania, dias sanguinários, dias de idolatria, de um governo corrupto, de um governo que não sustentava as palavras, mas que para manter o poder, se fosse possível, matava até mesmo os membros da família. A família de Herodes era conhecida pelo sangue, a família de Herodes era conhecida pela tirania, e entre eles não havia harmonia, havia sangue. Mas nos dias do rei Herodes, é interessante que o texto traz essa afirmação de forma muito clara ao nosso coração: nasceu Jesus. Essa afirmação é poderosa, porque em dias de tirania, em dias de sangue, em dias de idolatria, o Cristo de Deus foi revelado como aquele que nasceria, como o Senhor que vem para assumir de fato o trono da história. Ele é o Senhor de tudo, Ele é a revelação do Deus transcendente que se tornou imanente, é o eterno que se fez servo, é o Deus que vestiu pele humana, e agora entre os seus, nos braços de Maria, entre os panos, Ele é um bebê, mas Ele nasceu para revelar a mensagem da salvação. Ele nasceu muito além de uma data, Ele nasceu muito além de uma data no nosso calendário, muito além de um Natal que é comemorado. Ele é o Cristo que nasceu para essa igreja, Ele é o Cristo que é revelado como o Senhor da história, Ele é o propósito maior desse culto, Ele é o sentido da nossa alegria, Ele é o motivo de toda a Escritura, Ele é a confirmação da história. A Bíblia é o assunto de Jesus, ela fala do seu nascimento, o nascimento de Jesus é a glorificação do texto sagrado, fala da sua morte, é sem dúvidas nenhuma a maior de todas as mensagens, e fala também da sua vinda, a sua gloriosa vinda, que virá para aqueles que estão buscando eternamente o seu nome e confiam nessa mensagem poderosa. Por isso Jesus nasceu, e porque Ele nasceu, nós estamos aqui nessa noite para glorificá-lo. Nós não precisamos lembrar do seu nascimento somente numa data, nós fazemos menção desse nascimento na nossa vida diariamente, porque hoje Jesus pode nascer dentro da sua casa, hoje Jesus pode nascer no teu coração, Ele pode ser o assunto da sua vida. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. O fato de Herodes estar assentado no trono, o fato de Herodes estar dentro da casa real, não foi capaz de sufocar o nascimento do Cristo de Deus. O fato de Herodes ser tirano, o fato de Herodes ser cruel, não pode impedir que o verdadeiro Rei dos Reis nascesse.
Essa é a mensagem do capítulo 2. É interessante que existem algumas reações no texto, existem alguns acontecimentos, e esses acontecimentos são de fato muito importantes para entendermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. O texto inicia dizendo que alguns magos, eles estão acompanhando um fato no céu. Isso aqui chamou muito a minha atenção, isso aqui prendeu a minha atenção por um instante, porque aqueles homens estão sendo guiados por um sinal no céu, o que vai marcar a nossa vida cristã, o que vai marcar a nossa jornada cristã, o que vai marcar a nossa trajetória cristã, é o que de fato tem marcado o nosso caminho. O caminho desses homens é direcionado por um sinal no céu. O que vai direcionar o seu 2022, irmão, não é se janeiro vai ser profético, é se Deus vai te acompanhar durante todo esse ano. O que vai marcar a nossa vida é o sinal do Cristo que cuida da igreja, é o sinal do Cristo que está comandando a história, do Cristo que está assentado num alto e sublime trono, e que tem a nossa vida na palma de suas mãos. Tem um sinal sobre essa igreja. Eu creio nos sinais de Deus para esse novo tempo. Estão profetizando tantas coisas para 2022, então eu quero profetizar que esse ano será o ano do sinal de Deus, que vai acompanhar a tua família, a tua casa, e nós seremos guiados pela palavra, porque esse sem dúvidas é o maior milagre da nossa vida. É Deus dizendo ao nosso coração o que devemos fazer e por onde devemos ser introduzidos. É a sua palavra que nos direciona. O céu está aberto para aqueles homens. O céu está aberto diante deles, há um sinal, e aquele sinal foi tão marcante na vida deles, que eles estão acompanhando aquele sinal. Oh, glória ao nome do Senhor. A igreja pentecostal, ela entende isso, a igreja Assembleia de Deus de Utinga entende isso, porque em dias tão difíceis, dias herodianos, tem um sinal que tem acompanhado essa igreja. Irmão, a igreja não depende da palavra de Roma, a igreja não depende da palavra de Herodes, mas o céu está aberto sobre a nossa cabeça, e o que tem marcado a nossa trajetória é o sinal de um Deus que está cuidando de tudo. Bendito é o nome do Senhor. Nós atravessamos um tempo tão difícil, mas o sinal que estava acima da nossa cabeça não nos deixou parar diante dos problemas e das adversidades. São tantos problemas que nós temos enfrentado nesses dias, são tantos desafios, mas hoje a igreja do Senhor está dentro desse culto esse que é conhecido como culto do memorial, o culto da lembrança, e não tem outro culto senão esse para dizer no teu coração: os dias podem ser dias nebulosos como os dias de Herodes, mas Jesus nasceu para essa igreja. A notícia da salvação é uma realidade para o meu e para o teu coração, e hoje eu quero dizer para você: Herodes não vai impedir o nascimento do tempo de Deus na tua vida. Herodes não vai impedir o nascedouro do milagre de Deus na sua vida. Os dias de sangue não vão impedir a mensagem da salvação para a tua casa e para a tua família. Esse ano, aquele familiar vai se converter. Esse ano, a tua casa vai confessar Jesus. Você não vai andar sozinho mais. A tua família vai servir o Senhor. Esse ano é ano de salvação para a tua família. Esse ano é ano de salvação para a tua casa. Eu quero ser voz de Deus aqui nessa noite para dizer ao coração de alguém: o tempo da salvação é chegado para a tua casa.
Sabe por quê? Jesus nasceu na sua vida, e você será representante do Cristo de Deus dentro do seu lar. Esse ano é ano de salvação por onde você passar, esse ano é ano de salvação aonde você chegar. Eu creio que o reino de Deus será revelado através da sua vida. Se não se lembre, você é agente desse evangelho, você é agente desse reino. Represente o Cristo que venceu, que nasceu e que é revelado como a glória da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Essa mensagem se sustenta de forma bíblica, essa mensagem se sustenta de forma espiritual. Nós não podemos falar dela somente num momento do ano. Nós precisamos lembrar diariamente que Jesus nasceu. Os dias de Herodes eram os dias mais difíceis, e não foi capaz de impedir que a mensagem da salvação fosse revelada. Os evangelhos de forma categórica afirmam que ele é maior do que Herodes, ele é maior do que Roma. João vai além disso. No evangelho de João, Jesus é apresentado no capítulo 1 como o Senhor da história, o Criador de todas as coisas. Para João, no capítulo 2, Jesus é o Deus que transforma tudo e todas as coisas. Ele é apresentado como unigênito do Pai, ele é apresentado como a fonte inesgotável para a vida eterna, ele é apresentado como maior do que Abraão, como maior do que Moisés. Esse Jesus é o assunto principal da Escritura, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite para dizer que os dias de Herodes não foram capazes de impedir o nascimento do nosso Cristo. E para essa igreja glorificar a Deus, ele nasceu. É claro que ele foi levantado no Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo entre nós. Aleluia. Algumas coisas começam a preencher a minha atenção. A Bíblia diz que os magos, quando eles adentram a região de Israel, eles vão em direção à casa real. Isso aqui é interessante demais. E quando eles adentram as regiões da terra de Israel, propriamente dito a casa real, aonde Herodes estava, o seu palácio, eles vão em direção ao palácio e fazem uma pergunta. E aquela pergunta mostra para Herodes quem ele é e quem Jesus é. A pergunta é: onde está o rei dos judeus? Essa pergunta perturba Herodes profundamente. Essa pergunta deixa Herodes endemoniado. Ele não sabe lidar com ela, porque por tendências de ciúmes, a história diz que ele matou os seus próprios filhos. Por implicações de inveja e de medo, ele foi contra os seus familiares. Mas agora, dentro da casa real, apareceu ali alguns magos, e eles estão dizendo: aonde está o rei dos judeus? Aonde está aquele que é nascido Deus? Aonde está aquele que é o Filho de Deus? Aonde está aquele que é o cumprimento da profecia? Essa pergunta, essa frase perturbou Herodes de uma forma que ele começou a consultar as informações. Ele chamou os escribas e os sacerdotes, e é interessante que o texto faz questão de dizer que a pergunta que ele fez é: aonde vai nascer o tal do Senhor da história? Aonde vai nascer o rei dos judeus? Aí o sacerdote responde: ele vai nascer em Belém. Naquele momento Herodes ficou mais perturbado ainda, porque ele pensava que não tinha ninguém que podia tomar o seu reino.
Mas o assunto de Jesus não é reino da terra, Ele é o Senhor da história. Ele não precisa da cadeira de Herodes, Ele já tem um trono na eternidade. Ele não precisa do cetro de Herodes, Ele já é o Senhor da nossa vida. Mas o mais interessante é que Ele não escolhe a casa real, Ele não escolhe o palácio, Ele escolhe uma manjedoura simples. Ele escolhe o lugar aonde havia e se encontravam os animais. Manjedoura é lugar de cordeiro, e Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ali que Ele tinha que ser colocado, é ali que Ele tinha que ser introduzido. Ele está dentro daquela manjedoura simples, Ele está nos braços de Maria. Ele está dentro de uma localidade totalmente simples, profundamente simples, para revelar o quanto Ele é um Senhor simples, Ele é um servo simples, de um evangelho simples, de palavras profundas, que geram salvação para a vida eterna. Oh, glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que mais uma vez aquele sinal no céu vai marcar o caminho daqueles homens. Eles continuam caminhando. Lá na casa real, os sacerdotes disseram: Ele vai nascer em Belém. Naquele instante, Herodes chama os magos e diz assim: vai lá, procura saber se de fato Ele é o Senhor, se Ele é o Rei dos judeus, e diz que eu estou indo lá adorá-lo. Herodes é um mentiroso. E a minha Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não recebe adoração de quem tem prazer em matar pessoas. Ele não recebe adoração de gente que é sanguinária, de gente que está interessada em si mesmo. Mas sabe de quem que ele recebe adoração? Dos pastores que estavam no campo. Ele recebe adoração de gente que reconhece a simplicidade e a profundidade dessa mensagem. Sabe de quem que ele recebe adoração? Desse crente que está aqui nessa noite dizendo: Ele nasceu, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Deus está dentro dessa casa nessa noite. Deus está dentro dessa casa nessa noite. Ele já se manifestou, Ele já falou, nosso coração já se alegrou. E eu posso dizer a você nessa noite: Ele está aqui para renovar, Ele está aqui para produzir alegria no teu coração. Ele está aqui nessa noite para tocar a tua vida, e Ele está dizendo: haverá salvação. Eu vou pregar isso, irmão, mais uma vez. Será tempo de salvação para a tua vida e para a tua família, porque o Cristo de Deus é revelado, nosso Deus, Ele é revelado a encarnação do Verbo, Ele é o cumprimento da profecia de Deus. Ele está aqui nessa noite. Adore Ele, adore Ele, adore Ele nessa noite. A Bíblia diz que Deus interrompe aquele cenário e diz para aqueles magos: não volte pelo mesmo caminho, porque Herodes vai procurar o menino a fim de o matá-lo. Mas o que me chama a atenção é que quando eles estão acompanhando aquela estrela no céu, a Bíblia diz claramente que aquela estrela parou aonde Jesus estava. Oh, glória ao nome do Senhor. E quando eles entraram, que cenário maravilhoso, que cenário de culto. A Bíblia diz que no mesmo momento que eles olharam e identificaram o Senhor, a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fizeram, eles se prostraram. Porque culto se inicia prostrando-se. A segunda coisa que eles fizeram, eles adoraram. No ambiente do culto tem reverência, no ambiente do culto tem adoração. A terceira coisa que eles fizeram, eles ofertaram.
ofertaram os presentes que eles trouxeram para o seu Senhor. Culto é lugar de ofertar. Eu não estou dizendo dinheiro, eu estou falando oferta. A tua adoração nessa noite, entrega a tua vida nessa noite e diga para Ele: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu estou aqui para adorá-lo. Aleluia. Naquele cenário de adoração, Deus interrompe aquele culto e diz: não volta pelo mesmo lugar. Herodes quer matar o menino, mas eu acho interessante que, para resumir tudo isso aqui, Deus em uma única palavra vai dizer o que vai acontecer nessa sentença. Deus vai dizer para os magos, para Maria, para José, para o céu, para a eternidade: eu vou preservar o menino, porque Herodes quer matá-lo. E eu já vou deixar uma mensagem para a vida: eu estou o preservando da morte, porque lá no alto do Calvário Ele vai derrubar a morte e a igreja será levantada. É interessante que desde o seu nascimento Jesus já tem uma mensagem para a morte: eu vou te vencer. Você não vai me derrubar, mas é eu que vou vencer você. Porque nos dias de Herodes dá uma ordem: mate todas as crianças de 2 anos para baixo, mate todos os bebês. A história diz que foi tanto sangue que não se ouvia a voz dos animais, mas o canto desesperador das mães, dizendo, e tristes por aquele acontecimento, de perder os seus filhos por tanta crueldade de forma inocente. Herodes era conhecido justamente por esse problema. Herodes era conhecido por essa crueldade, mas Jesus está sendo preservado. O menino estava sendo preservado. E sabe por que ele foi preservado? Para que você estivesse salvo aqui hoje. Sabe por que ele foi preservado? Para que você vencesse todos os desafios da sua vida. Porque ele foi preservado dentro do propósito de Deus, para entregar o propósito de Deus na cruz. Ele preservou aquele santo propósito para cumprir a vontade de Deus no alto do Calvário. Ele venceu a morte e a igreja está aqui vitoriosa hoje. A igreja está aqui vitoriosa hoje. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 12, que versículo poderoso, que por divina revelação um anjo avisou que Herodes queria matar o menino, que eles não deveriam voltar pelo mesmo caminho. No versículo de número 13, o texto sagrado diz que Deus, através de um sonho, disse a José: vai para o Egito. Vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Fica lá até que eu te diga o tempo de regressar. Que interessante. Dentro desses 2 versículos tem uma mensagem para a nossa vida. Deus está cuidando dos fatos. Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Deus tem a história na palma de suas mãos. Deus tem a nossa vida diante dos seus olhos. O texto sagrado diz claramente que Deus avisou: o perigo está no caminho. Herodes quer matar o menino, mas é tempo de preservação. É tempo de preservação. É noite de preservação na tua vida. É noite de preservação na tua casa. Deus está preservando a tua casa. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero pregar sobre esse tempo de preservação para a sua família.
Eu quero pregar o tempo de preservação dos propósitos de Deus em você, e através de você não vai se perder. Deus não vai deixar que os propósitos dele sejam invalidados na sua vida. Deus vai validar, Deus vai credenciar, a palavra dele vai se cumprir, porque ele é o Senhor da história, e ele está preservando a tua vida, a tua casa e a tua família. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus interrompeu o cenário e prometeu e estabeleceu uma palavra: vocês vão voltar, e quando voltar, quem está procurando o menino não estará mais em cena. Deus vai derribar Herodes. Só esse aleluia entendeu. Deus vai derribar Herodes. Ninguém vai impedir o tempo da palavra de Deus na igreja do Senhor. Deus vai colocar Herodes por terra. Eu vou pregar isso nessa noite. Deus vai derribar Herodes. Deus vai derribar Roma. Deus vai derribar a idolatria. Deus vai derribar a vaidade. Mas o menino será preservado. O propósito será preservado. Aleluia. Aleluia. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Foi ele que disse no caminho de José. Foi ele que disse no caminho daqueles magos. Foi ele que estabeleceu a palavra. Eu concluo. A Bíblia diz então que José levantou e foi para o Egito. Olha o lugar que José foi. Meu Deus, como a profecia bíblica converge de forma tão sobrenatural para o cumprimento das palavras que revelam Jesus. Como a Bíblia tem uma lente cristocêntrica de forma extraordinária. Como a Bíblia Sagrada revela que Jesus é, sem dúvidas nenhuma, a causa principal das Escrituras. Ele vai ser enviado para o Egito. O Egito é apresentado nas Escrituras como terra de tirania, terra de escravidão, terra de idolatria. E é para lá que Jesus vai ser enviado para ser preservado. Quando Deus quer estabelecer uma palavra, os lugares desfavoráveis passam a ser favoráveis, não simplesmente porque quem chegou lá é bom, mas para que a palavra dele se cumpra. Deus é especialista em usar lugar desfavorável a ser favorável, porque ele santifica os lugares. Você era um lugar desfavorável, você era um lugar desfavorável, mas ele te santificou e colocou um propósito na tua vida. Você está aqui hoje para revelar o propósito dele na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Nós somos a manifestação do propósito que Deus estabeleceu com a nossa casa e com a nossa família. Naquele instante, o Egito é um lugar desfavorável, mas Jesus chega naquele lugar. O lugar passa a ser santificado. O lugar naquele instante passa a ser o lugar da preservação. E cumpre um texto sagrado: do Egito chamei o meu filho. Que interessante, é dentro do Egito que Moisés é preservado para se tornar o libertador de Israel. Agora o libertador da história entra dentro do Egito para ser preservado, para ser de fato o transformador e o libertador da história da humanidade.
humanidade, o Cristo de Deus, a revelação da Bíblia, Ele que é, sem dúvidas nenhuma, o único assunto das Escrituras, Ele está revelado diante de nós. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele é o Cristo que se revela Salvador, libertador. Ele é o Cristo que se revela glorioso nessa noite. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para batizar nessa noite, Ele tem poder para gerar salvação, porque Ele é o assunto da nossa salvação. Bendito é o nome de Jesus. Que sentença que o texto diz. O texto diz que Herodes morreu, mas o menino foi preservado. Oh glória! O texto diz, eu vou repetir, irmão, não é porque você não entendeu, não é porque você não deu glória, não, só vou repetir para ficar melhor. A Bíblia diz que Herodes morreu, mas Jesus foi preservado. A Bíblia diz que Herodes morreu e Jesus foi preservado. Herodes vai cair, Jesus vai continuar sustentando a igreja, sustentando a nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Se coloque de pé adorando Jesus. Se coloque de pé lembrando que Ele venceu a morte. Lembrando que Ele é o assunto da nossa salvação. Aleluia. Oh glória ao nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço nessa noite, Jesus, mais uma vez por estar dentro da sua casa. Agradeço a Ti por essa igreja. Agradeço a Ti pela vida dos pastores dessa igreja, que são os meus pais espirituais. Que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa multiplicar as suas bênçãos dentro dessa casa. Continua preservando a família do meu irmão, continua preservando a família da minha irmã. Guarde a nossa vida dentro do seu propósito e cumpra em nós, ó Pai, a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós te adoramos e te glorificamos, porque Tu és o Senhor que nasceu, e o seu nascimento trouxe salvação, trouxe alegria, brilhou diante de nós a luz para a salvação eterna. Continue nos abençoando. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém.